Boa noite, gente. Dando a pincelada final aqui sobre Marx, né? A gente já teve aquela aula ao vivo, fez o trabalho. A gente hoje vai terminar falando de alienação. Vamos lá, aqui comigo. Além da mais-valia, Marx explica que as condições de trabalho dentro do sistema capitalista colocam o trabalhador numa condição de alienado, que seria a condição onde o trabalhador produz e é separado do que produziu. Portanto, não tem controle sobre o seu próprio trabalho, pois a partir da divisão do trabalho, o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer e todo o resto é decorrência disso. Bom, gente, essa palavra alienada ela é usada para como eu posso dizer, para citar uma pessoa que tá nem aí com nada, né, com a vida, com a situação política do país, com a situação econômica. E no caso aqui, essa alienação seria, no caso da força de trabalho, seria que o empregado, ele sabe no fundo, né, que ele está trabalhando em demasia para o empregador, mas está recebendo o salário dele e para ele tá bom. É mais ou menos isso, essa alienação de Marx. Então, assim, a gente não pode ser alienado, a gente tem que ter um senso crítico, né? Óbvio que nem sempre a gente está no emprego dos sonhos e tudo mais, mas a gente não pode ser alienado. Olha essa aqui, essa legenda. Pessoa com pensamentos individualistas e consumistas, consequência do processo de alienação. É a partir do momento que você foca só em você e pensa assim, se pra mim tá bom, eu tô conseguindo comprar meu carro, eu tô conseguindo comprar minha casa, problema da sociedade é se a maioria tá passando fome, entende? A pessoa fica alienada, ela pensa só nela. E a gente não pode ser assim, né, gente? Sobre a ideologia. Outro fator que, segundo Marx, fortalece as relações estabelecidas no capitalismo é a ideologia. Para Marx, a ideologia tem influência marcante nos jogos de poder e na manutenção dos privilégios que dão forma à maneira de pensar e de agir dos indivíduos na sociedade, pois impede que a classe trabalhadora tenha consciência da própria submissão, porque camufla a luta de classes quando faz a representação ilusória da sociedade, mostrando-a como uma e harmônica. A ideologia do conceito marxista seriam ideias que de alguma forma justificam ou mascaram as desigualdades sociais. Tem gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muito, tipo, eu nasci para ser pobre, né? A gente tem que aceitar. Tem até algumas religiões que valoriza a pessoa ser pobre, que valoriza a pessoa não evoluir na vida financeiramente, porque isso teria um benefício quando chegar na vida eterna. Até isso eu já vi, gente. Isso tudo é das classes dominantes para dar essa falsa sensação que a gente está no lugar que a gente deveria estar. Eu acho, assim, filosoficamente falando, que todo mundo está no lugar que deveria estar. Mas não quer dizer que você tenha que ficar com ele naquele lugar a vida inteira. Tem frustração, né? Pessoas sendo manipuladas através de ideologias e ideologias de várias espécies, né? Pode nominar uma pessoa. Usando os conceitos e a lógica marxista, podemos dizer que a classe dominante, isso é, a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja, pois tem o poder econômico e político nas mãos. Ao contrário da classe proletária, que por causa da estrutura social está desprovida de meios de tal transformação. Se a gente tivesse tendo aula online, gente, essa aula hoje ia render muito. Eu vi uma coisa aqui no Instagram, que a menina fez 18 anos, o pai deu um carro para ela, pagou a carteira de motorista e tá pagando para ela estudar fora, fazer faculdade fora. E teve vários elogios e várias críticas no comentário. Eu pensei, falei, meu Deus, eu consegui estudar, vocês estão estudando, mas para mim estudar foi tão difícil. Nossa, foi tão sofrido. Eu fui ter, nem foi meu primeiro carro, eu fui ter moto, assim, depois de 1 ano de formada. Fui ter carro, acho que depois de uns 2 anos de formada, e foi tudo muito difícil.
E olha a diferença, né, para uma pessoa que se forma e já ganha um carro. A minha faculdade aqui em Piuí era super longe, não tem ônibus circular aqui, eu tinha que ir a pé para a faculdade. Então eu trabalhava o dia inteiro, tinha que ir a pé para a faculdade, chegava na faculdade exausta mentalmente, fisicamente. É óbvio que uma pessoa que tem condições, né, que tem o seu próprio carro, que o pai coloca gasolina, que paga lugar para a pessoa morar, vai chegar na faculdade com a cabeça muito mais descansada, muito mais predisposta a aprender. Por isso que é tão complicado quando a gente fala de meritocracia, porque a gente não está em posições iguais. Na minha sala era quase todo mundo muito sacrificado, tirando umas pessoas mais velhas que fez direito com a gente, a chefe do INSS, tinha gerente de banco. O resto era tudo muito sacrificado. Lá na minha sala, na minha época de graduação, não tinha ninguém assim com essas regalias. Mas no mestrado eu já vejo essas pessoas assim com mais regalias. E como que essa estrutura, né, de pais que tem um poder aquisitivo melhor proporciona isso para o filho, como essa estrutura é importante para o desenvolvimento. Se for um cara, né, um filho que dê valor, nossa, a pessoa vai deslanchar. E é o que eu pretendo dar para os meus filhos, o que eu não consegui ter, né, o que eu não pude ter. Meus pais deram o que eles puderam dar. Mas pensa, meu filho ter um carro para ele ir para a faculdade, poder estudar sem pensar que tem que pagar aluguel no final do mês. Então, essa questão de meritocracia, de classe dominante, isso tem muito a ver com o capitalismo, tem muito a ver com Marx. A gente poderia falar assim, muito sobre isso. E se a gente tivesse presencialmente, a gente ia debater mais sobre isso. Mas eu preciso que vocês tenham esse senso crítico, sabe? Consiga olhar os dois lados da moeda. Resumo. Nessa aula, vimos que segundo o pensamento de Karl Marx, a análise da sociedade parte da compreensão do sistema capitalista, pois para ele os problemas da sociedade têm origem no capitalismo. Entendendo os conceitos da mais-valia, ideologia e alienação, podemos perceber melhor como nossa sociedade funciona de forma crítica e consciente. Gente, eu não vou ser hipócrita. Acho que eu estou na fase da minha vida que eu mais tenho poder aquisitivo. Não estou falando que eu sou rica, mas eu posso comprar, né? Eu ganho razoavelmente bem. Mas isso eu estou um pouco alienada. Por quê? Eu ganho razoavelmente bem, mas eu trabalho em média 14 horas por dia. Eu trabalho o dia todo, eu tenho meu escritório, eu ainda dou aula. Então, a partir do momento que eu penso assim, mas eu posso comprar joia, eu posso comprar carro, eu vou comprar um lote, sabe? O capitalismo, ele te leva para alienação. Você não está vivendo, você está se matando de trabalhar e você joga todas essas suas expectativas em consumo. Eu me mato de trabalhar, mas eu tenho poder aquisitivo. Isso também é um tipo de alienação. Bom, gente, quero que vocês façam essa atividade de aprendizagem aqui. A gente vai começar a falar na próxima aula de como apareceu a sociologia no Brasil. A questão para vocês é: a pobreza no Brasil e no mundo pode ser pensada como sendo uma das consequências do sistema capitalista? Faça uma análise crítica. Coloque assim no YouTube, gente. Fome, pobreza versus capitalismo, pobreza no Brasil e capitalismo. Assista um vídeo, o que vocês gostarem, e faça uma análise crítica e envie para mim, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição.